que Yahweh, o Clemente, no dia de hoje estamos aqui, elaborando um novo vídeo para vocês. Que a paz de Yeshua esteja em vossos corações. Os irmãos da humanidade, nossa videoconferência de hoje. Nós pensamos muito e acreditamos que os nossos irmãos da humanidade foram criados por Yahweh, nosso Deus, com o potencial que vimos de virmos a ser filhos de Yahweh, compartilhando da sua natureza divina. Yahweh criou a humanidade da carne, que é uma substância material. Os seres humanos vivem pelo fôlego da vida. São mortais, sujeitos à corrupção e decadência, sem vida eterna, exceto como o dom de Yahweh, debaixo dos termos e condições expressas na Escritura. Nós acreditamos muito que Yahweh, Deus, colocou perante Adão e Eva a escolha, a opção da livre ação, ou a opção da escolha da vida eterna, pela obediência ao Deus, ou a morte pelo pecado. Então, Deus deu o que? A opção da vida eterna, ou a opção da livre ação, que levou à morte ao pecado. Adão e Eva foram fracos e caíram nas tentações e desobedeceram Yahweh, nosso Deus. Como resultado do pecado, entrou no mundo e pelo pecado a morte. A morte agora reina sobre todos os nossos irmãos da humanidade, porque todos têm pecado. Romanos 6, 23, Romanos 5, 12, 1 Coríntios 15, 22, Hebreus 9, 27, 2 Pedro 1, 4 e Gênesis 1, 26. Se você olhar o livro de Bereshit, Gênesis, primeiro capítulo, das Escrituras, revela que Yahweh criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 27. O contexto desse fato, o contexto desse capítulo, é importante entender. Mais ou menos 6.000 anos atrás, Yahweh preparou este mundo para a habitação humana durante uma única semana literal, como explicado em Gênesis 1. Não como os testemunhos de Jeová dizem que o mundo não foi feito em 6 dias literais. Eu foi sim. Eles estão errados. Nos 0 dias antes da criação do homem, Yahweh fez as várias formas da vida, cada uma das quais era de se reproduzir conforme a sua espécie. Veja Gênesis 1, 11 a 12, Gênesis 1, 21, 24 a 25. É fundamental esse princípio descarta a evolução como entendida. Evolução é furada, bobeira. Não existe evolução das espécies. Essa ideia de criaturas evoluir através de um micro-organismo, depois virando um plâncton, virando uma amebe, crescendo até se tornar nós, está por fora. Não existe evolução. Yahweh criou o código genético para permitir mudanças limitadas dentro das espécies, mas não de uma espécie para outra. Compreendem? Então, de repente, um negro casa com uma moça branca, vai nascer um mulato. Um japonês casa com uma moça alemã, vai nascer também uma mistura. Então, são misturas de limitações. Mas não de repente, como se prega a doutrina espírita, que se eu for nessa terra, no futuro seria um peixe, seria um porco, seria um cachorro. Isso aí é coisa de louco, não tem nada a ver. Os animais são irracionais. Veja bem, os animais são irracionais. A evolução é furada, porque a salvação só vem através de Yeshua, que é o caminho, o veículo para a redenção de Yahweh. Então acontece. Então, como a pessoa de repente virou um cachorro, vai ter entendimento para aceitar Yeshua, para crer em Yahweh? Então não existe evolução. É o criacionismo que existe. Depois de afirmar repetidas vezes que as criaturas eram para reproduzir conforme sua espécie, Yahweh disse que faria o homem à sua imagem e semelhança.
Novamente, veja os versículos Gênesis 1, 26 a 27. A implicação clara é que o homem foi criado de acordo com o gênero de Deus. Por assim dizer, tendo Deus a intenção de reproduzir-se através dos seres humanos. Na verdade, Gênesis 5, de 1 a 3, compara quando Deus fez Adão, o primeiro homem à sua semelhança. A quando Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Então, quando se diz que nós somos a imagem e semelhança de Yahweh, porque, embora Yahweh é espírito, mas o Eterno, ele é bípede, tem uma cabeça, tem olhos, ele é como um homem, a sua forma mesmo definitiva. Porque Yahweh também se transforma no que ele quer. Mas eu falo para vocês o seguinte, né? Através da sua força ativa do seu espírito. Yahweh vira o fogo, Yahweh vira tudo. Então eu falo para vocês assim, o que acontece, meus irmãos da humanidade? Porque o Espírito Santo representa Yahweh, não é Yahweh o Espírito Santo, mas representa. Então eu falo para vocês, então não existe criacionismo. A humanidade foi, portanto, criada com um potencial realmente maravilhoso. O futuro da humanidade, como explicado na Escritura, devia a ser filhos na família de Deus. 1 João 3, 1 a 2, 2 Pedro 1, 4, 2 Coríntios 6, 18. Contudo, os seres humanos, como criaturas físicas de carne e sangue, foram inicialmente formadas num nível muito inferior aos de Yahweh. Como inicialmente criada a semelhança, a Yahweh no homem é bastante restrita, limitada a áreas como a semelhança geral na forma, sentimentos, pensamentos, habilidades criativas e capacidade de governar. Tudo é um sentido bastante inferior quando comparado a Yahweh, nosso Deus. No entanto, Deus quer que o homem finalmente venha partilhar a sua glória divina, o seu poder, inteligência, sabedoria e caráter justo e carinhoso. O caráter de Yahweh, ele é todo poderoso e perfeito. Ele é bom por inerência, não peca, não pode pecar. Ele sempre existiu, sempre existirá, nunca teve princípio, meio e fim. E Yahweh não tem parceiros, ele é somente sozinho, nosso Deus eterno. Não cria um caráter perfeito nos seres humanos apenas por querer esse resultado. O desenvolvimento do caráter requer uma decisão consciente por um agente dependente de moralidade que tome a responsabilidade de conduzir a sua vida baseada nos conhecimentos do que é moralmente certo e o que é moralmente errado. Requer também uma decisão de escolher o que é certo e de rejeitar o que é errado. Então eu não vou dizer que o homem tem livre ação, quer dizer, perdão, tá? Eu não vou dizer que o homem tem livre-arbítrio, porque livre-arbítrio quando você faz o que quer da sua vida até o fim. Você entenda bem, se na segunda ressurreição, após um milênio na Terra, Yahweh, através do seu filho, representante, seu filho adotivo, Yeshua, irá destruir os ímpios impenitentes na segunda ressurreição dos ímpios, né? Os vivos serão destruídos, temperados com enxofre, com fogo de enxofre que vai cair do céu, como Sodoma e Gomorra os terminarão para sempre, e os ímpios ressuscitarão também serão exterminados com fogo de enxofre, como foi Sodoma e Gomorra para sempre. Então eu pergunto, não existe livre arbítrio, existe livre ação, entenderam? Entenderam? É isso aí. Como descrito acima, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados, receberam uma vida física, uma existência carnal e duração por um período limitado. Ele formou Elohim, nosso Yahvé, o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. A palavra hebraica Nefesh, traduzida alma, em Gênesis 2:7 é usado no primeiro capítulo de Gênesis 4 vezes em conexão com animais. Gênesis 1, versículo 20, 21, 24 e 30. E é traduzida como corpo na frase corpo de um morto, em Números 6:6. Mais tarde foi dito ao primeiro homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Gênesis 3:19. O livro bíblico de sabedoria, conhecido como Eclesiastes, contém a seguinte exortação: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque nessa cultura para onde vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Esse é meu versículo 5.
Portanto, na consciência na morte, que é comparado em outros lugares, nas escrituras com dormir em desconhecimento, a mente apagada, totalmente, igual quando se tira uma lâmpada, quando se tira uma tomada de um interruptor, não funciona, pessoal. Então, o que nós vemos? Pensando mais. O homem, quando morre, não vê nada, ele fica apagado. O livro bíblico de sabedoria fala isso. Veja só, tudo quanto te vier a mão, faz-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, onde vais, não há nem projeto, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Veja também o versículo 5, Eclesiastes 9:5. Portanto, não há consciência na morte, que é comparado em outros lugares nas escrituras como dormir em desconhecimento total. Por exemplo, João 11:11-14, 1 Coríntios 11:30, 1 Coríntios 15:51 e 1 Tessalonicenses 4:13-14. Os seres humanos são mortais, sujeitos à corrupção e à decadência. Os seres humanos não possuem mortalidade na forma de uma alma imortal. Em vez disso, eles começam sem a vida eterna. Uma oração bíblica declara: que aproveita-no meu sangue quando desta cova, o inferno, que é a cova sepultura? Porventura te louvará o pó, que é o cadáver podre? Que sabemos que tantos homens, os irmãos da humanidade, os homens, ou os animais racionais quando morrem, que são nossos irmãozinhos, o que acontece? Eles vão sendo comidos pelos cadáveres, vão sendo comidos pelos vermes, pelas larvas. Esses vermes depois eles viram o quê? Moscas. Aquelas mosquinhas verdes, que tem que tomar cuidado aí com os alimentos, Viram as moscas verdes. Depois o homem vira totalmente pó ou animalzinho, que é o nosso irmãozinho menor. O que acontece? O homem é pó. Os seres humanos são mortais, sujeitos à corrupção e decadência. Os seres humanos não possuem mortalidade na forma de uma alma imortal. Em vez disso, eles começam sem a vida eterna. Uma oração bíblica declara: que aproveita no meu sangue com dessa cova. Repito de novo: porventura te louvará o pó, anunciará ela a tua verdade. Salmo 30, versículo 9. Outro afirma: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Salmo 6, versículo 5. Os seres humanos, nossos irmãos da humanidade, têm um componente espiritual na sua composição inicial, o espírito humano. Jó 32:8, Zacarias 12:1. Esse espírito que dá inteligência ao cérebro, à mente, ao coração do homem, dando assim à mente humana habilidades que nossos irmãozinhos menores e racionais não têm. Tá? Você não vê um cachorro chegar e entrar numa igreja, ele entra na igreja e ela vai embora, Você pode fazer xixi no banco, coitadinho, não tem pensamento. Ele não tem fé. Fé é pensamento positivo, ele não pode pensar, ele age por instinto. Então acontece, se o irmãozinho da humanidade, o cachorrinho, não vai ter salvação porque ele não quer que Yeshua é seu salvador e o caminho que leva ao Redentor Yahweh. Não pode. Então vocês somos diferentes dos animaizinhos irracionais dos nossos irmãos menores. É esse espírito da inteligência ao cérebro do homem, o espírito humano, da nossa mente humana, habilidades, e além de outras criaturas, nossos irmãozinhos da humanidade, repito de novo, os animais irracionais. Porque qual dos homens sai das coisas do homem, senão o espírito do homem, quem ele está? 1 Coríntios 2:11. Então, irmãos, por isso que eu prego, irmãos, sejamos vegetarianos, porque a Torá diz: não matará, vocês viram uma das lições que eu fiz aí da escola da alimentação mestra, fala: não matarás. Então, agora este ano, com a ajuda de Yahweh, estou lutando para voltar a 8ª vez ser vegetariano e agora vou lutar para ser para sempre. Alguém pode dar risada: você já foi vegetariano 7 vezes e está voltando a 8ª? Por quê? Porque eu estava indo em sinagogas, em grupos messiânicos também, tá? Andei com judeus caraítas. A gente comia carneiro, cordeiro. Fui fazer seminário islâmico, fui lá comi bode com os muçulmanos, Comi cabrito com os muçulmanos. Se fizeram uma comida lá com uma boa vontade e tal, eu comi com eles, com umas especiarias muito gostosas do Oriente, temperos.
Então eu tinha voltado a comer carne, mas pense, esse irmãozinho menor, seu irmão menor, o boi, a vaca, a galinha, o peixe, coitado sofre quando morre, igual você, imagina alguém te matar, que os canibais faziam, alguns índios canibais ainda fazem por aí ao redor do mundo. Imagina pegar você e matar, você vai sofrer, aí depois te cozinhar e comer ou te assar. É a mesma coisa. Pesquisa na internet, a carne é fraca. Pesquisa na internet o vídeo A Carne é Fraca. E veja nossos irmãos menores, como a vaca, esses hambúrgueres que muitas vezes nós estávamos comendo. Para fazer um hambúrguer são vários irmãozinhos menores, vários bois. Um hambúrguer, vê nossos irmãozinhos menores pintinhos doentes, com câncer, jogam, sabe aquela caçamba de jogar entulho? Jogam lá eles vivos de qualquer jeitacinha para depois triturar e fazer o hambúrguer que você come. Irmãozinhos menores, pintinhos, inocentes, bebês de galinhas, são feitos para serem devorados. Por quê? Porque o homem tem sentido selvagem, cheio de pecado. Então imitemos a tribo de Caim, sejamos como a tribo de Noé, como a tribo de Noé, sejamos vegetarianos, né? Como Sadraque, Abidezaque, Abidenego, e nós vamos lá, né? Foram. Não faça seu estômago do sepulcro. Será que você é um cemitério ambulante? Com a ajuda de Yahweh, eu estou parando de comer carne. Vou parar. Não vou mais comer meus irmãos menores. Para alguns são loucuras, mas eu sei que para muitos espiritualistas que de repente estão me ouvindo, muitos adventistas da reforma, adventistas da completa reforma, outros grupos vegetarianos vão bater palmas para mim. Porque sabem que muitos comem seus irmãozinhos menores, assados, cozidos, né? Então vamos tomar cuidado. Por quê? Agora muitas vezes eu começo a pensar, eu tenho um remorso de ver, de repente matou lá um irmãozinho boi, um irmãozinho galinha, um irmãozinho frango. Ele sofre, ele vê que está morrendo, e você mata simplesmente para comer. Imagine esse coitado, se ainda o bichinho que morresse, nosso irmãozinho menor, morresse, você comeu ele. E ele de repente tivesse aceitado Yeshua, se ressuscitasse, tudo bem. Mas imagine a crueldade sua, você mata o nosso irmão menor para comer a galinha, o boi, etc. E esse coitado não vai ter salvação, muita crueldade. Paremos de comer alimento caro em nossos irmãozinhos menores. Nós não estamos falando sobre vegetarianismo, né? Para você ver a crueldade que nós somos, aqui está falando, nós somos o quê? Temos o espírito humano, temos a mente e o coração que pensa, tá? Nós temos por então muita maldade. Nós temos a salvação, quando nós estamos de Yeshua, e comemos irmãos inocentes que não terão salvação, a vaca, a galinha, etc. Esse espírito é inconsciente. Veja só. Os seres humanos, né? Se diz aqui, é o espírito que dá inteligência ao cérebro do homem. Os seres humanos têm esse espírito. Dando a mente humana habilidades, bem além de outras criaturas físicas. Como eu estava falando, nossos irmãozinhos menores não têm. A vaca, os bichinhos ainda nós comemos eles, coitados. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2:11. Esse espírito, quando morre, acabou. Esse espírito é inconsciente de si próprio, para além do corpo também. E volta a Deus no momento da morte, Eclesiastes 12:7. Então olha o computador. Quando você vai gravar um DVD, se você não quiser fazer que nem o Cabeça Oca, que só essa semana eu perdi 8 mídias de DVD que eu não faço os testes, né? Vamos falar que você primeiro grava a imagem. E fala, você não vai perder uma mídia. Então eu vou dar um exemplo para você. Você e eu, nós estamos aqui nessa carcaça, tá? E só Adão e Eva que foi feito de barro. Nós começamos a nascer depois, pela voz, pelo verbo de Yahweh crescer e multiplicar. Então nós começamos a nascer de carne normal, tá? Então só Adão e Eva, eu creio que foi de barro. Então nós temos essa carcaça de barro, osso e tecidos, tá? Que é o nosso HD do computador, aquela peça quadrada. Aí eu vou gravar um CD, né? CD é o que você sabe, imagina. Você é aquele CD também. Vamos falar do CD. Você é uma mídia de DVD virgem. Então o que acontece? Já viu uma mídia regravável? Então imagina que Yahweh soprou na sua narina, né? O seu fôlego da vida, o espírito
o espírito humano, depois quando você morre, vai ao sono da morte, para o inferno, que é a sepultura, Yahweh apaga o DVD, como se fosse sua carcaça aqui, tá? Apaga o DVD, a mídia, que regravava, apaga, limpou. Então aqui, imagina que no computador é a mente de Yahweh, o computador HD. Ficou lá o que? Registrado você. Então quando você morre, é como se Yahweh, a mente dele fosse um HD, e você fosse um DVD. Regravado, ficou apagado, certo? Apagou aquele DVD, tá? Que é você, a mídia, né? Regravável, tá? A carcaça, depois extrai que nem algum DVD que foi jogado por aí. E a imagem foi para o HD, a mente de Yahweh. Por isso que dizemos que quando os homens morrem, as pessoas, os irmãos da humanidade e as mulheres, né, todos, eles vão para os túmulos memoriais. Por que túmulos memoriais? Lá fica a memória, o quê? Que depois virá pó, desintegra. A memória o quê? Lá foi enterrado tal pessoa. Continuando. Os seres humanos têm um componente espiritual na sua composição inicial, o espírito humano, entendeu? Na ressurreição futura, Yahweh colocará os espíritos daqueles que morreram em novos corpos, devolvendo-lhes a inteligência consciente com suas personalidades e memória intacta. Então, eu queria assim, por eu ter feito história, né? História, frequentei o quê? Muitas sinagogas, fui judeu caraíta, eu creio o quê? Que quando haverá o Rabaulão, o mundo vindouro, a ressurreição, Yahweh na mente dele está o quê? Como era o Robson, ele fará, você viu lá o Vale dos Ossos Secos, né? Fará ressuscitar um novo corpo incorruptível em mim, uma carne santa, vamos falar um corpo incorruptível sem ruga, sem nada, sem mancha, sem doença, e ele colocará de novo o que? O sopro em mim. Era o quê? E a única coisa que ele dará no caráter, aquilo que eu era. Por isso que na segunda ressurreição dos ímpios, muitos que morreram, viraram pó, né? Viraram adubo tudo, estão lá no inferno, túmulo memorial. Quando sair do HD, da mente de HD, na segunda ressurreição dos ímpios, vão acordar assim, que foi atropelado, né? Se morreu com um tiro, vai lembrar da hora que ele levou o tiro, por quê? Como se separasse das espécies top num vídeo, entendeu? Ele vai lembrar daquilo da hora que ele morreu. É assim, aos que ressuscitaram na primeira ressurreição, não lembrarão de nada que é ruim. Porque diz que Yahweh irá enxugar toda lágrima. Os seres humanos são criaturas incompletas. Somos criações incompletas, quando inicialmente formados. Yahweh quer partilhar com a humanidade a sua própria natureza e permitir que eles se tornem literalmente seus filhos espirituais. E isso só é possível, quer dizer, os filhos adotivos, né? Nós somos depois espirituais, por quê? Só depois do mundo ser restaurado, depois do milênio na Terra, o mundo ser restaurado, depois do milênio na Terra, o que acontece? Tudo ser renovado, tá? Aí teremos a glorificação, a etapa final. O que acontece? Teremos corpos do quê? Puros, santos, né? Corpos sem doença, sem nada. E isso só é possível quando o Espírito de Deus se chuta com o Espírito de cada pessoa humana, Romanos 8,16. Esse Espírito dá ao homem maior entendimento divino e confere o caráter do amor de Yahweh nosso Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 16, né? Romanos 5,5. Também, quando o Espírito de Santidade, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a sua força ativa, o poder de Yahweh se junta a nós, o que acontece? Nós também teremos o quê? Um entendimento maior das Escrituras, né? Do Tanakh. Teremos o quê? Um pensamento melhor, uma compreensão melhor, seremos guiados pelo poder de Yahweh, irá nos ajudar com seus mandamentos, como vocês viram nas lições, né? Que eu fiz os vídeos a ler a graça da lição bíblica dos Adventistas da Promessa. Então vocês veem que nós guardamos a lei pelo poder de Yahweh do seu Espírito, não por nós. É através do Espírito Santo de Yahweh, esse nos transformará em seres que, quando ressuscitados, ou transformados na segunda vinda de Yeshua, viverão com ele para sempre, Romanos 8:11. Lindo, né? E Yahweh quer dar a todos os irmãos da humanidade o dom da vida eterna como membro de sua família, mas tem que aceitar e se converter, né? Ser um crente, não um impenitente. A vida eterna não é algo que as pessoas possam ganhar. Contudo, Yahweh não vai dar esse precioso dom a alguém que não se renda a ele e a sua lei. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Nas Escrituras, a vida eterna na família de Yahweh é chamada salvação,
Pois aqueles que receberem a imortalidade na sua família nunca jamais estarão sujeitos à morte de novo, porque depois da glorificação, tá? E Yahweh revela, através das escrituras divinamente inspiradas, que a salvação não é dada de forma automática a todos os seres humanos. Ela dará essa bênção somente àqueles que tenham comprovado a sua boa vontade em obedecer. Revelações 21, 7 a 8. Apocalipse. Então, aqueles que obedecerem ao Yahweh, aí sim tem uma promessa condicional, tá? Então, a imortalidade é condicional. Porque se a pessoa morresse e ia para o céu, né? Que vantagem teria a primeira ressurreição? Se a pessoa morresse e ia para o inferno, olha que loucura o pensamento, né? Platônico que herdou as igrejas. Se a pessoa morresse e fosse para o inferno de fogo que não existe, inferno e sepultura, para que haveria a segunda ressurreição dos ímpios que fala em Apocalipse, para destruir todos na terra com fogo e enxofre? E cairia do céu como Sodoma e Gomorra. Então meditem. Isso é heresia que pregam por aí, de mortalidade. Que vai para o céu para o inferno de fogo. Yahweh não estava obrigado a levar os seres humanos à eternidade com ele no domínio espiritual, mas sabemos que Yahweh é amor. 1 João 4,8. Portanto, por amor transbordante e altruísta, ele arquitetou um plano pelo qual nos pode ser dada a salvação, a maior bênção possível que um Criador amoroso pode conferir às suas criaturas. Lucas 12:32. Quando Yahweh criou Adão e Eva, ele deu-lhes o acesso à árvore da vida, que simbolizava a vida eterna. Gênesis 2:9, Gênesis 3:22. E disse-lhes que não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que era símbolo da escolha humana. Sem a ajuda de Yahweh para determinar o que é certo e o que é errado. Mas eles desobedeceram a ordem de Yahweh, e desobediência às ordens de Yahweh constitui pecado ou iniquidade, ou transgressão da lei, 1 João 3,4. E o pecado leva à morte, Gênesis 2,17. Estou falando da morte física, estou falando depois no futuro espiritual. Muito triste, meus irmãos. Vamos continuar aqui, meus irmãos da humanidade. Todo pecado danifica o caráter de quem o comete. Além disso, o pecado prejudica, dá dano, estraga a vida da sociedade em geral. Não existe livre-arbítrio, como disse, existe livre-ação. Quando Adão e Eva tiveram sua livre-ação de fazer o que quiseram, com todos os seres humanos, e sob a influência de Satã, violaram o explícito comando de Yahweh, Gênesis 3, 1 a 6. Os primeiros humanos começaram a estar vivendo de uma maneira contrária à vontade do seu amoroso Criador, colocando-se as criaturas, os irmãos da humanidade, a si próprios debaixo da pena da morte, da qual Yahweh os tinha prevenido antecipadamente. Nenhum ser humano tem vivido uma vida sem pecado, exceto Yeshua, o Filho de Yahweh, que não teve pecado de morte. Ele não teve pecado de morte. Pecados conscientes, Eclesiastes 7:20, Romanos 3:23 e Hebreus 4:15. Apesar da propensão humana para o pecado, o plano final de Yahweh para a humanidade não foi frustrado. Na sua sabedoria onisciente, Yahweh providenciou uma forma pela qual os seres humanos podem ser reconciliados com ele. João 3:16 a 17. E ainda mais, as pessoas ainda podem desenvolver o caráter divino, o qual é um requisito indispensável para que recebam o preciosíssimo dom da vida eterna como filhos de Yahweh. 1 Coríntios 15:22, Gálatas 2:20. No entanto, independentemente dessa libertação providenciada por Yahweh, a morte continua a reinar sobre toda a humanidade porque todos têm pecado. Romanos 3:23. Yahweh deseja um relacionamento harmonioso, tanto entre os humanos, né, nossos irmãos da humanidade, suas criaturas, e ele mesmo, assim como entre os seres humanos, entre indivíduos e entre grupos. Novamente, Yahweh está envolvido no processo de criação da sua grande família, da qual a família humana física é uma representação. Também vemos esse simbolismo na sagrada instituição do casamento. Ao criar Adão, Deus disse que não era bom para ele ficar sozinho, Gênesis 2:18. Então nós vemos que primeiro Yahweh, ele deu para Adão, o que acontece? Lilith,
que era uma mulher espiritual para ser esposa dele. E depois o que acontece? Depois Lilith ela foi rebelde, se rebelou. Depois Yahweh deu para Adão e Eva. E aí Adão até falou, essa agora é a carne da minha carne, ossos dos meus ossos, essa agora é minha mulher. A linguagem de hoje. Então nós vemos o que acontece. Então, nós vemos também, Deus não fez, Yahweh, que estão fazendo por aí, criando religiões por aí, né? Que em vez de casar Adão e Eva, casa Adão e Viadão, né? Ou casa Eva e Evão. Não existe isso, pessoal. Casamento é pessoas héteros, o que a Bíblia fala. Não adianta aí muitos pastores de suas escrituras falar que Yahweh permite casamento do mesmo sexo. Porque se você olhar, no Pentateuco fala, o homem que dorme com outro homem, ou mulher que dorme com outra mulher, ele será exterminado do meio do povo, Yahweh não terá salvação. É complicado. O homem precisava do companheirismo, então Deus, Yahweh, fez, a mulher estabeleceu o casamento, versículos 21 e 25 de Gênesis 2. Uma aliança de parceria entre um homem e uma mulher perante Yahweh, Mateus 19, 4-6, Malaquias 2,14. O relacionamento conjugal foi destinado a modelar a relação que Yeshua, Messias, viria a ter com a Igreja de Deus. Efésios 5, 22 e 23. E Yahweh também afirmou que marido e mulher são feitos um para produzir descendência de Deus. Malaquias 2,15. Não a mulher por aí ficar adulterando, ficar catando um montão de homem por aí na rua ou vice-versa. Casamento é um compromisso muito sério, salvaguardando na lei de Yahweh. Então nós vemos, quando Yeshua falou, profetizou, que muitos se dariam em casamento, como Sodoma e Gomorra, por quê? As mulheres chegam por aí, arrumam um namoradinho na rua, 2, 3, não está acontecendo com o marido arruma. Então serão todos amaldiçoados por Yahweh. Essa foi nossa videoconferência, intitulada Os Irmãos da Humanidade. A paz de Yeshua a todos os nossos irmãos da humanidade. Que vocês compreendam. A minha oração é que vocês compreendam o Espírito de Yahweh, a força ativa dele, o Espírito Santo, façam vocês compreender que vocês são filhos de Deus adotivos por adoção, vocês são nossos irmãos da humanidade, que vocês possam, através do Espírito de Santidade de Yahweh, obedecer e seguir a Torá e fazer o que Yahweh quer, para um dia dar o Rabaulã ao mundo vindouro, a partir do milênio na terra. Em nome de Yeshua, nosso Messias, terminamos esse estudo. Amém. Quem vos falou foi o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação de Calice de Deus, sétimo dia. Até mais.